Hoje eu vim falar sobre um livro que eu gostei bastante. Eu tenho vários livros que eu gosto bastante. Os que eu não gosto bastante eu não faço resenha. Quer dizer, mais ou menos. Às vezes eu faço, só pra sentar o pau no livro. Então, esse livro se chama O Guia Completo do Storytelling. O Guia Completo do Storytelling, ele não é só para o escritor, tá? Eu comprei esse livro na Bienal, eu gostei muito dele, eu falei, acho que não, esse aqui merece uma resenha muito boa. Ele é do Alta Books, do Fernando Palacios e Marta Terenzo. Ele fala assim, a importância do storytelling em qualquer área da sua vida, por exemplo. Ele começou muito a contar da história da Sherazade. Eu não sei se vocês leram As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites englobam 1001 histórias, tá? Era a história de um rei muito ruim. Tipo, ele matava todas as esposas dele depois da lua de mel. E a Sherazade foi escolhida pelo rei e tal, e para não morrer, o que ela fazia? Ela contava uma história para ele, mas ela não terminava a história. Então chegava assim, e aí, quando Aladim pegou a lâmpada, tá amanhecendo, eu vou contar na próxima noite, se eu estiver viva. E aí o rei não matava a Sherazade, porque ele queria saber o final da história. Então, durante 1001 noites, ela conseguiu convencer o rei. E é muito bom, e daqui a pouco vem a irmã dela também. Eu li o livro, algumas histórias são muito pesadas. Eu li o livro quando eu tinha, acho que 12 anos, 11, 12 anos, eu não me lembro direito. Mas eu acho o livro um pouco pesado, porque tem umas cenas bem sangrentas. Mas ele realmente instiga a gente a querer saber mais da história. E era um livrão, isso é gigante. E ele fala da história do Sherazade, da importância de você manter as pessoas entretidas, né? Um professor que chega numa sala e fala assim, hoje irei ensinar para vocês os passos da Revolução Francesa. Por quê? Porque agora eu vou ficar sabendo passo por passo. É diferente de um professor storyteller que chega e fala, gente, deixa eu contar pra vocês como estava a França naquela época. E a França isso, e a França isso. E tinha um pessoal que tinha muito dinheiro, tinha um pessoal que não sei o quê. E ele começa a trazer, né, as coisas. E sabia que tinha uma rainha, que ela era meio louca. E aí tinha um rei também. E ele começa a contar história e tal. E agora vocês aprenderam. Essas foram as causas da Revolução Francesa. Você vê que a maneira de chamar a atenção é diferente. Por exemplo, você vai apresentar um projeto. E aí no seu projeto fala, então gente, eu vim falar deste projeto aqui, blá blá, e ele é assim, ele é assado, ele vai fazer isso. É diferente de um cara que vai falar sobre projeto e chega e fala assim, imaginem vocês chegando no computador e de repente dá aquele problema. E aí muita gente, opa, eu tô imaginando, realmente tô pensando nisso e tal. E aí ele vai contando, e aí acontece isso, e você não pode resolver. E aí ele vai falando, e aí, mas o meu projeto chegou para resolver com esse problema. Gente, olha a maneira como você abordar e chamar a atenção. Então, assim, esse livro, ele é bom para qualquer pessoa que tem que lidar com o público. E uma coisa, assim, também muito interessante, esse livro, ele é essencial para qualquer escritor, porque ele explica muitas nuances do storytelling, desde a época dos antigos, né, e passando por cada área. Então, assim, storytelling na psicologia, storytelling na religião, storytelling na escola, storytelling na educação, storytelling no trabalho. É fantástico. Eu, sinceramente, ele é um livro que você tem que ler aos poucos, porque cada área tem storytelling isso, storytelling aquilo, storytelling no jornalismo. Jornalismo, então, gente, para você chamar a atenção das notícias, você não consegue chamar a atenção das pessoas falando aconteceu isso, isso, isso e isso. Você tem que criar uma história, sabe? E eles têm aquele jornalismo sentimental, né? Fulana está arrasada. Fulana está lá e não consegue não sei o que, não sei o que, não sei o que. Imagine você nessa situação. Então, é muito, muito, muito interessante que qualquer pessoa que trabalhe com jornalismo, com professor, eu sou professora, então pra mim esse livro, sabe, abriu minha cabeça, que eu fiquei falando assim, caraca, eu podia ter ensinado meus alunos de outra maneira, né? Agora eu já sei maneiras divertidas de chamar a atenção da pessoa. Normalmente, quando a gente vê uma propaganda, na mesma hora a gente começa a ver a propaganda, a gente já, né, propaganda, eu vou no banheiro, vou fazer outra coisa. Mas se a propaganda começa com uma história, a gente tem a tendência de ficar vendo pra ver o que acontece, né? Por que aquela menininha tava correndo atrás de uma pipa? Uai, por que ela tá correndo atrás dessa pipa?
Ai, vai correndo. E, às vezes você vê aqueles propagandas que não tem nada a ver. Tipo, ai, a pessoa está lá correndo e ajuda alguém e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, use Colgate. Propaganda gratuita. Mas é umas coisas assim que chamam a atenção. Então, esse é o segredo do storytelling, na verdade. Então, tá aqui minha recomendação de hoje. É um livro muito bom mesmo pra, fazer você pensar e ajudar você na sua escrita também, tá bom? Tchau, gente. Beijinhos.